A paz do Senhor, o texto está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e o versículo 33 e o 34, que diz assim: Ou fazei a árvore boa e os seus frutos bons, ou fazei a árvore má e os seus frutos mau, porque pelo fruto o conhecerei a árvore. Raça de víboras, como podeis vós fazer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, nesse texto, na palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta como escolher coisas de uma fonte boa, escolher coisas que não têm contaminação. E Jesus aqui usou um linguajar bem prático, aonde já nos seus dias todas as pessoas compreenderam. E hoje também nos nossos dias é possível todos nós compreendermos. Uma árvore boa, ela vai só produzir frutos bons. E uma árvore má, ela só vai produzir fruto ruim, fruto mau. Não tem como um pé de laranja, de uma forma natural, ele produzir limão. Ou um pé de laranja produzir laranja amarga. Isso não existe. A árvore boa, ela produz fruto bom. E a árvore ruim, ela vai produzir frutos ruins. E Jesus disse que assim também as pessoas. As pessoas que são boas, elas vão produzir frutos bons. E as pessoas que são ruins vão produzir frutos ruins. E não existe o meio termo, ou não existe uma mudança. E no versículo 34, Jesus diz com as pessoas: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, assim fala a boca. Então aqui Jesus estava falando com quem? Com os religiosos da época, que seria ali os fariseus, os saduceus e outros mais que existia, que eram pessoas que se opunham contra a doutrina, que se opunham contra a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. E tudo aquilo que eles falavam tinha aparência de coisas boas, mas não passava de aparência, somente coisas negativas, mesmo usando o texto sagrado, mas as suas intenções era ruim, era péssima, porque tinha interesses próprios para somente lhe satisfazer e conseguir algum tipo de benefício. Então, no versículo 34, aqui o texto fala raça de víbora. Como vocês podem falar coisas boas, sendo que vocês são mal, vocês são desobedientes, vocês não têm nenhum temor à palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo? E no lado material, na nossa vida secular, ninguém de nós vamos ter coragem de tomar uma água que aparentemente está limpa, mas sabendo que essa água está contaminada, tem algum tipo de contaminação que vai ser nocível à nossa saúde. Ou tomar uma água que nós ponhamos num copo e aos olhos nus não enxergamos nada, mas estamos sabendo
que essa água veio de uma caixa e dentro dessa caixa tem um rato morto. Nós não vamos querer tomar desta água. E assim também deve ser com relação à palavra de Deus. Nós temos que ter o cuidado. Quem é que está falando? Quem é essa pessoa que está falando? Essa pessoa, ela vive aquilo que prega? Essa pessoa é uma pessoa temente a Deus ou simplesmente estar ali para receber algum tipo de benefício, para beneficiar a si próprio? Qual que é o interesse? E diz o texto que a árvore se conhece pelos seus frutos. Então por isso que é muito importante todos nós que somos cristãos estar analisando o fruto daqueles que se diz cristão, analisando os frutos daqueles que se diz pregador da palavra, porque do contrário podemos estar tomando uma água que quando ponhamos no copo, aparentemente ela está pura. Aos olhos nus não vamos enxergar nenhuma impureza, mas nós estamos sabendo que aquela água veio de uma caixa d'água que tem um rato morto. Não vamos aceitar isso. E de outro texto, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 6, ali quando Jesus estava sendo tentado por Satanás. E Satanás diz assim para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, você lança-te daqui para baixo, porque está escrito, o Senhor vai dar ordem para que os teus pés não tropeçam em pedras. E realmente, ali Satanás estava falando a verdade. Esse texto está escrito no Salmo 91 e o versículo 12. Só que Jesus, ele já sabia a fonte, ele conhecia a fonte, uma fonte impura, falando de algo puro, mas de uma forma distorcida. E Jesus de modo nenhum aceitou. E falou assim também, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Os anunciadores que anuncia de uma forma impura, vai existir algum tipo de distorção, algum tipo de deturpação da palavra. E agora, infelizmente, esta é a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade de analisarmos se vamos aceitarmos ou não esta mensagem vindo desta fonte. Porque Jesus não aceitou, porque ele sabia a fonte, uma fonte impura. Quem que era esta fonte impura do Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 6? Satanás, usando o texto sagrado para tentar Jesus. E Jesus não aceitou. Então, amados, é muito importante todos nós agirmos com esta responsabilidade para darmos crédito em qualquer tipo de mensagem. Pode ser a mais bela, pode ser a mais emocionante, mas esta é a nossa responsabilidade de saber a fonte, a origem, quem é essa pessoa que está nos transmitindo. Se for uma fonte pura, a pessoa vai transmitir a palavra de uma fonte pura, de uma forma pura. Se for uma fonte impura, a pessoa vai pegar uma palavra pura e vai trazer de uma forma contaminada, de uma forma deturpada. Então que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos nós, para que todos nós a cada momento possamos agirmos com responsabilidade, a ouvirmos os ensinamentos, a ouvirmos os pregadores, a ouvirmos a mensagem. Se esta pessoa ela tem pureza, ou se simplesmente, como diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o versículo 33, é uma raça de víbora, que não tem coisas boas, usando o texto sagrado, mas o texto sagrado sendo usado por uma raça de víbora. Então, isto é necessário cada um de nós
agirmos com esta responsabilidade, porque do contrário, podemos estar imaginando, pelo fato de ser palavra de Deus, não existe nenhuma contaminação. Mas, quando o mensageiro não tem responsabilidade, não tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai usar, sim, o texto sagrado, mas de uma forma deturpada. E isso vai trazer sérios danos à nossa caminhada cristã. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança para todos nós. Amém?